Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui para a gente trocar uma ideia, para a gente bater um papo. E é o seguinte, meus amigos, a gente tem algumas notícias aí do bastidor do futebol, mas uma notícia que empolgou uma parte da torcida do Palmeiras. Eu considero esse um procedimento padrão, tá? Obviamente que isso iria acontecer, eu já esperava por uma atitude dessa, então para mim assim não me surpreendeu nem um pouco, embora lá na rede social vizinha eu comentei isso também, que foi em relação ao Andreas Pereira. O Andreas Pereira provavelmente assinará hoje, ou já até assinou no momento que esse vídeo estiver indo ao ar, talvez o Andreas já até assinou com o Palmeiras e se tornará jogador da Sociedade Esportiva Palmeiras. E na noite anterior, uma atitude do jogador nas redes sociais empolgou boa parte do torcedor, já prevendo ali um spoiler de que ele realmente firmaria o seu contrato com o Palmeiras e seria anunciado pelo Palmeiras. Porque o que ele fez foi, lá na sua página oficial, na rede social vizinha, ele excluiu uma seção que ele tinha dedicada à equipe do Flamengo. Ele conservava essa seção ali, mantinha essa parte da história dele ali, e ele excluiu essa parte. Isso chamou a atenção dos torcedores do Palmeiras, que acabaram vibrando com a situação, porque foi um indicativo de que ele realmente fechou com o Palmeiras e será do Palmeiras. Eu considero esse um procedimento padrão, realmente não tinha por que o Andreas manter uma sessão dedicada à equipe do Flamengo, sendo um jogador do Palmeiras. Algumas pessoas podem ter falado assim, ele só ocultou, não excluiu. Não sei se realmente tem esse recurso para ocultar os destaques, acredito que tenha. Independente se ele ocultou ou se ele excluiu, eu acho que isso não vem ao caso. Mas para mim era muito certo de que o atleta ele tinha que fazer isso. E é isso, é o procedimento padrão, né? Se ele, sei lá, tivesse indo para qualquer outra equipe do futebol brasileiro, eu acho que ele deveria fazer a mesma coisa também. É a mesma coisa um atleta do Palmeiras que tem lá um destaque, um ex-atleta do Palmeiras, né, que tenha lá um destaque do Palmeiras. Provavelmente quando ele jogar em outra equipe do futebol brasileiro, se ele vier a jogar, ele vai também tirar os destaques ali do Palmeiras da sessão dele, porque se trata de uma equipe brasileira também. Então é diferente dele ir jogar numa equipe do exterior. Enquanto ele estava no Fulham, para ele era tranquilo manter ali o destaque do Flamengo, manter ali a sua lembrança ali no seu perfil. Mas a partir do momento que ele se torna um atleta de outra equipe brasileira, aí realmente o lado profissional do cara ele tem que falar mais alto. E é sempre isso que a gente espera do atleta, tá? Neto, mas o Andreas é um flamenguista de coração. Teve alguns torcedores do Flamengo que vieram conversar comigo falando isso. O Andreas é um flamenguista de coração. Galera, independente da equipe que o Andreas torce de coração, ou na infância dele, ou na juventude dele, ele tem que chegar no Palmeiras e fazer o trabalho dele. É isso. Se ele chegar no Palmeiras, fizer o trabalho dele da forma correta, se dedicar, se esforçar, cumprir seus horários, profissional de futebol. É isso. Lembra que eu falei para vocês do Carlos Miguel? Que eu não me importava que o Carlos Miguel tivesse feito a piadinha e tudo mais, até porque era um cara que não tinha identificação nenhuma com o Palmeiras. O Andreas é a mesma coisa. O Andreas não é um atleta que tinha identificação com o Palmeiras. A identificação dele de torcedor era com o Flamengo. E o cara não precisa se abdicar disso. Obviamente que agora ele vai ser profissional e a partir desse momento ele tira qualquer alusão à equipe do Flamengo das suas redes sociais. Isso é natural. Isso é obrigatório, né? Mas ele cumprindo com o papel dele e com a função dele de jogador e se dedicando ao Palmeiras, é o que importa. É o que importa. Então eu acho que o Andreas ele vai ser um cara extremamente profissional. Eu vejo que é um jogador de muita personalidade, de grande caráter. Então a atitude dele não me surpreende, tá? E se dentro do coração dele lá ele ainda é um torcedor do Flamengo, cara, a gente não tem nada a ver com isso. Ele sendo profissional, a gente não tem nada a ver com isso. Ele tem a chance agora de trilhar um caminho aí pelo Palmeiras e ter uma carreira muito bonita pelo Palmeiras. Vai ser muito bem-vindo, está sendo abraçado pela torcida
e muita gente falando que a apresentação do Andreas tem que ter ali a provocação ao Flamengo e tal. Eu não acredito que isso seja respeitoso com o atleta, tá? Porque aquele foi um episódio que foi de extrema tristeza para a carreira do jogador. Então eu não acho que recepcionar o jogador dessa maneira seja a forma adequada. Não acredito que o Palmeiras vá fazer isso. Até porque existe uma cordialidade, existe um respeito. Até hoje o Palmeiras sempre respeitou todos os atletas que lá estiveram. E o Palmeiras fazer uma alusão à falha que ele teve na final de uma Libertadores, um capítulo que foi muito triste para ele, eu tenho certeza que, sendo um atleta, ele jamais gostaria que aquilo acontecesse. Seria uma falta de respeito muito grande fazer isso. A gente tem os memes, né? A gente brinca e tal. Na época a galera zoou, hoje a galera tá zoando e tudo mais. Só que quando se trata da instituição em si fazer essa apresentação, deve ser feita de maneira profissional, né? Então você deve respeitar o atleta porque aquele não foi um episódio positivo para ele, para a carreira dele. Não espere que ele vai chegar e vai beijar o escudo do Palmeiras. Não acho que isso vai acontecer. Mas eu prefiro muito mais um cara que se dedica, que tem personalidade, que tem caráter e entrega em campo do que aqueles que beijam o escudo e no outro dia estão chutando o escudo. Então eu prefiro muito mais um cara mais centrado assim, mas que entrega o seu aspecto profissional como um todo. Eu acho que isso é mais importante. Vamos para a vinhetinha então? Bora para a vinheta aí, que tem uns assuntos interessantes aí pra gente conversar hoje. Bora para a vinheta, vamos lá. E não se esqueça, meus amigos, de apoiar os nossos parceiraços aqui, ó, do Energia com Desconto. A fatura de energia da sua casa, ela tá alta, tá cara, R$ 200 para cima? Saiba que se ela estiver a partir de R$ 200 para cima, você pode ter desconto de energia aí na sua residência ou na sua empresa também. Se você tiver uma empresa, também vale modelos empresariais, tá bom? E então não deixe de conversar com o pessoal do Energia com Desconto. Mas atenção! Atenção para essa notícia, é um serviço gratuito. Muita gente pergunta isso, ô Neto, lá nas redes sociais vizinhas, esse negócio de energia com desconto é de graça mesmo? Galera, é de graça. Entre em contato com o pessoal, tem um link fixado nos comentários, tem o QR Code aparecendo aqui para vocês, vai abrir um chat e você vai conversar com eles lá diretamente e eles vão te explicar como que funciona para você economizar energia a partir de agora. Então você já pode acessar, tem bastante gente acessando lá. Energia com Desconto, são parceiraços nossos aí. E lembrando que não tem custo nenhum, não tem custo de adesão, não tem taxinha, não tem absolutamente nada. É desconto de energia para você e para sua residência, beleza? Energia com Desconto, galera. Tamo junto. E meus amigos, é o seguinte, vocês viram lá que a situação no Galão da Massa, né? A situação do Atlético Mineiro ela não tá nada boa. Nós já conversamos aqui que teve bate-boca de torcedores com o jogador, com o técnico e cabeças podem rolar aí nas próximas semanas. Eu acredito que o trabalho do Cuca ele continua ainda antes do segundo jogo lá do Cruzeiro. Inclusive vocês viram lá que teve atleta do Cruzeiro provocando o Galo, né? O cara fez um vídeo lá, qual que é o nome do atleta mesmo do Cruzeiro? Eu esqueci o nome dele, mas ele fez um vídeo comendo um frango frito. Esse cara é foda também, né? Esse negócio, galera, de zoar antes do segundo jogo é muito perigoso. É muito perigoso. Eu não gosto disso. Eu falo pra vocês, seguramente, que eu não gosto desse tipo de atitude. De ficar zoando os caras, de ficar provocando os caras antes do segundo jogo, antes do término aí dessa decisão, né? De saber realmente quem está classificado ou não. A diferença é de 2-0. Se o Galo chegar lá e colocar 2 gols, a coisa lá no Mineirão, o jogo tá aberto, viu? Mas enfim. E eles já têm, a diretoria do Atlético Mineiro já tem mais ou menos desenhado um técnico para substituir o Cuca, que é nada mais e nada menos que o Tite. E olha só que engraçado. Olha os motivos que leva a diretoria do Atlético colocar o Tite como um técnico
pretendido ali pelo clube. Olha isso daqui. Nos bastidores, os dirigentes já discutem alternativas para um eventual substituto. O plano A para a sucessão já tem nome: o Tite. Campeão pelo Corinthians e ex-treinador da seleção, ele é considerado o perfil ideal pela diretoria atleticana. O técnico é visto como capaz de organizar o elenco, impor liderança no vestiário e gerar impacto imediato. Eu discordo. Organizar o elenco, impor liderança no vestiário e gerar impacto imediato. Na minha opinião, nenhuma dessas características é as características do Tite. Galera, o Tite, quando veio para o Brasil, ele teve uma ótima oportunidade nas mãos de mostrar o seu trabalho, que foi no Flamengo. Ele tinha elenco, ele tinha estrutura. Então, assim, ele tinha uma equipe ali que ele poderia realmente exercer o trabalho dele, exercer a sua função com o máximo desempenho. E ele não conseguiu fazer. Ele colocou o Flamengo para jogar de uma forma retrancada, de uma forma que era um Deus nos acuda, irritava o torcedor. A equipe era uma equipe que baixava a linha constantemente, levava gols de equipes tecnicamente muito inferiores, era uma equipe muito fácil de levar gols. E a real é o seguinte, enquanto o Pedro estava ali, o Tite ainda se equilibrava na corda bamba. Quando o Pedro se lesionou e saiu, aí acabou. O poder ofensivo do Flamengo foi lá embaixo, o desempenho do Flamengo foi lá embaixo e, meu amigo, o trabalho foi todo por água abaixo e foi exposto que, na verdade, o Tite ele não consegue trazer inovação tática, técnica nenhuma para a equipe e nem de bastidor ele consegue fazer a sua boa gestão. O que aconteceu com o Tite no Corinthians foi assim, sabe, sei lá, os planetas se alinharam, os astros estavam num dia bom e ele conseguiu fazer a equipe do Corinthians campeã mundial. Era uma equipe que jogava totalmente retrancada. Então, assim, o que eu posso dizer para vocês é que se o Tite assume o Galo vai baixar todas as suas linhas e vai viver de retranca e vai viver de Deus nos acuda. Mas isso não garante que vai ser uma equipe que vai performar bem. Né? Isso não garante. A equipe que o Corinthians tinha quando o Tite era técnico era uma equipe muito boa. Teve os seus Deus nos acuda, teve os seus momentos ali de retranca, mas ainda na folha mesmo era uma boa equipe. Aquela equipe do Corinthians era muito boa, cara. Tinha jogadores muito bons. Eu não acho que ele tem nada desse perfil aqui, não. Ele teve a oportunidade de mostrar isso. Se o Galo trouxer o Tite, além de gastar muito dinheiro, se bem que o Tite disse que se afastou do futebol agora para cuidar de sua saúde e tudo mais, eu nem sei se ele voltaria. Mas seria, eu acho que, mais um desperdício. Beleza? Coloca aí o que você acha sobre isso. E galera, vamos lá. Ó, é o seguinte, o youtuber, né? O youtuber e jornalista, o Farid, que é um torcedor fanático do Grêmio. Ele teve um episódio muito engraçado que viralizou aí nas redes, né, no mundo do futebol, em relação ao jogo, o próximo jogo do Flamengo, que é contra o Grêmio. O Palmeiras enfrenta o Corinthians na Neoquímica Arena e o Flamengo recebe o Grêmio no Maracanã. Então assim, cara, essa é uma partida perigosa pro Palmeiras, hein? Uma partida perigosa. O Abel ele vai ter a oportunidade de mostrar que ele gosta de ganhar do Corinthians e que, acima de tudo, ele também quer título, porque ele fala assim, que entre ganhar título e ganhar do Corinthians, ele prefere o título. Agora ele tem a oportunidade de ganhar do Corinthians e continuar na briga e na corrida pelo título do Campeonato Brasileiro. Na minha ideia, essa frase do Abel não fez nenhum sentido, porque ele saiu em 2 competições eliminatórias para o Corinthians que ele poderia ter sido campeão. Então não fez o menor sentido essa frase dele. Ele quis, sei lá, dar uma de coach novamente, só que não deu certo. E aí o Farid, ele teve ali uma reação muito engraçada, né? Dá uma olhada aqui. Eu vou colocar para vocês o áudio dele, só para vocês verem aqui. O que ele falou? Mas livrai-nos do mal que é o ataque do Flamengo, do mal que é a máquina do Flamengo, do mal que é o meio-campo do Flamengo, do mal que é o time do Flamengo, do mal do massacre do Maracanã,
do mal de 8 gols, 7 gols, 6 gols, 5 gols, 4 gols, 3 gols. Nos livrai-mos do mal. Amém. E agora comigo, vocês que estão nessa oração, nessa corrente de fé contra o massacre. Respira fundo e diga: eu recebo, eu dou graça e eu peço que qualquer tipo de massacre. Ai, o Farid, cara, é uma figuraça. É uma figuraça. Tem uma galera aí que não gosta muito desse tipo de brincadeira, não. Tem gente que não é muito a favor de brincadeiras nesse, né, envolvendo isso, né? O cara fazendo ali a alusão de uma oração. Tem gente que não gosta disso. Mas assim, o Farid é uma figuraça, cara. O Farid é uma figuraça. Eu acho que ele, o Baldasso, o Fernando Gil, mano, são os caras assim que são necessários, sabe, assim? E os caras, eles são muito figura. Eles são muito figura e acaba trazendo aí episódios divertidos pra gente. Sobre o jogo que a gente tem aí no final de semana, né? Como eu falei pra vocês, o jogo do Palmeiras é um jogo que eu vejo como um jogo difícil, um jogo chato, porque assim, o Corinthians, ele utiliza meio que o Palmeiras como uma válvula de escape. Quando a situação do Corinthians não tá muito boa, eles gostam de investir os seus esforços no jogo do Palmeiras para passar aquela sensação de bem-estar. Então eles venceram o jogo da Copa do Brasil e agora eles vão chegar com tudo, porque na próxima semana tem Libertadores. Então veja bem, o Corinthians, ele vai poder utilizar o elenco tranquilamente e o Palmeiras vai ter que pensar o que vai fazer. Porque o Palmeiras enfrenta o River Plate na Libertadores. Libertadores é agora, não é? Essa semana, né? Ou a gente vai ter a data FIFA? Já é a data FIFA. Será que eu tô confundindo? Será que eu tô dando uma viajada, galera? Deixa eu ver aqui, se eu não tô viajando. O Palmeiras enfrenta o Corinthians e depois é só dia 17/9. É só dia 17/9. Então, meu amigo, força total. Força total pra cima do Corinthians. Tá de boa, tá de boa. Eu tava confundindo a data. Eu achei que a Libertadores já ia ser na semana que vem, mas não é na semana que vem, não. Ó, quer ver? O próximo compromisso do Corinthians, depois de enfrentar o Palmeiras, vai ser agora no domingo, às 18h30, e depois na quarta-feira, dia 10/9. Só no dia 10/9. Então ninguém vai ter compromisso na próxima semana. Ninguém vai ter compromisso na próxima semana. Então é força total. Então é força total. Eu fico mais aliviado com isso. Fico mais aliviado com isso porque a gente não vai precisar ficar pensando, né, montando quebra-cabeça, vai poupar alguém, não vai. Até porque também o Palmeiras teve uma semana de descanso, não teria por que pensar assim, mas em um confronto contra o River lá, provavelmente iria surgir essa ilustração de pensamento, nessa questão de planejamento. Então não tem problema. Força total. Força total contra o Corinthians no domingo. Me animou um pouco mais. Confesso pra vocês que me animou um pouco mais isso. Flaco Lopes convocado, viu? Flaco Lopes convocado para a seleção da Argentina. O Flamengo enfrenta o Grêmio no Maracanã. E eu vejo assim como um jogo muito possível pro Flamengo. Principalmente porque é dentro do Maracanã. Na verdade, se fosse fora também, o Grêmio não vive uma boa fase. Quer ver? Vamos ver a classificação do Grêmio aqui. O Grêmio realmente está numa fase muito desesperadora. Vamos ver aqui a classificação do Grêmio na competição. 14º colocado. Então não vive uma fase boa o Grêmio, né? O Grêmio não vive uma fase legal não e visita o Flamengo no domingo às 16 horas. O jogo do Palmeiras é depois. Então quando o Palmeiras entrar em campo contra o Corinthians, já vai saber o resultado do jogo do Flamengo. Vamos ver. Vamos ver como que vai ser. Beleza? Coloca nas opiniões aí, meus amigos. Desejo uma excelente sexta-feira a todos vocês. Tamo junto. Valeu, falou, até mais.